Hoje, vamos dar continuidade ao nosso assistente virtual aqui do canal Devnologia. Na aula passada, aprendemos como transcrever um áudio usando a biblioteca Whisper. E hoje, vamos dar continuidade ao nosso assistente, onde ele vai começar a observar, a escutar e executar algumas ações por comando de voz. Abrir bloco de notas. Abrir ferramenta de captura. Abrir navegador. Então é isso, galera. Bora pro vídeo. Então, se vocês notarem, teve algumas coisas novas, né? Foi criada aqui. Uma delas eu coloquei a divisão aqui do que a gente tinha feito anteriormente, que era a transcrição via a biblioteca Whisper, né? Então, tá separado aqui. E criei agora uma nova chamada Meu Assistente. Qual que é a ideia aqui? É que quando eu clicasse nesse botão iniciar gravação, ele comece a captar a minha voz aqui, conforme eu for falando. E conforme ele for captando minha voz, eu consigo pegar essa transcrição que foi feita e realizar alguns comandos por debaixo ali do pano no computador, né? Por background ali, vamos dizer assim, né? Escondido debaixo do pano. Então ali por baixo ele vai conseguir pegar aquela linha de comando, ou seja, pegar o que minha voz falou e executar algum comando no meu computador. Então se você olhar aqui, ele já, conforme eu estou falando, ele já está realizando alguma transcrição, descrevendo aqui o áudio embaixo, né? Então, vocês podem estar olhando aqui. Se eu apertar no botão parar gravação, ele vai dar um stop e vai deixar de começar, aí vai parar, na verdade, né, de gravar tudo que eu estou falando aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui como que ficou esse código. Bom, pessoal, vou deixar ele rodando aqui também, além de gravar lá, ele grava aqui embaixo também no console. Então tudo que conforme a gente for falando aqui, nós vamos ver ele captando algum áudio. Só também vale ressaltar que esse modelo que eu utilizei aqui, ele é um modelo small, que é um modelo pequeno, não é um modelo grande, ele não tem alta precisão, é mais a título de caráter de aprendizado. Se você quiser fazer um modelo mais profundo, você vai precisar de mais memória do seu computador, na verdade seria ideal você até ter uma GPU, você vai ter que precisar de mais processamento, vai precisar de um volume maior também de exemplos até ali para você criar esse modelo, fazer fine tuning, entre outras coisas. Eu não vou entrar nesse ponto aqui agora. Só vou estar mostrando no geral como essa aplicação funciona. Então vamos lá. Bom, o que eu fiz? Anteriormente a gente tinha a main aqui e tudo ficava agrupado nela, ou seja, eu comecei a quebrar agora aqui as responsabilidades de cada um. Então a primeira coisa que eu fiz é pegar o que nós tínhamos feito na aula anterior, e aí é um ponto importante, se você não viu a nossa aula anterior, vai lá no vídeo, confere, porque ela dá a base, já explicando, lá eu digitei junto, foi codificando junto, passo a passo, para vocês entenderem. Mas aqui eu não vou fazer mais isso, até para a aula ficar menos extensas aqui, e para a gente começar a ter uma compreensão maior, eu vou comentar linha a linha do que eu fiz, depois eu subo o Git, você vai conseguir baixar e ver linha a linha o que está comentado. Aí eu peço para vocês, para quem quiser realmente aprender, vai lá, não copia e cola não, vai lá e digita, cria o seu próprio, pode olhar lá no GitHub e vai fazendo aos poucos ali. Então, bom, primeira coisa, você vai precisar ter configurado a biblioteca aqui do Vox, que está nesse cara. Você vai precisar desse carinha aqui. Então, você vai lá dentro da sua variável, do seu virtualenv lá, executa o comando lá, ó, pipe install vox. E aí ele vai estar instalando, baixando essa biblioteca. Além de você precisar de ter essa biblioteca, você vai precisar também ter um modelo instalado na sua máquina. Como que é a forma que você faz? O modelo está aqui, eu estou usando o Vox Model Small PT, de português 03. Você vai entrar no site, vai fazer o download, ou aqui dentro do README, lá eu já deixei um passo a passo, vou até pôr aqui, para ficar mais fácil para vocês visualizar. Eu já deixei um passo a passo, ó, se você olhar, de como você faz para baixar. Seguindo esses passos aqui, não vai ter erros. Bom, pessoal, feito isso, você vai seguir o passo a passo, que nem eu falei, vai ter baixado o seu áudio.
Se vocês olharem também aqui, eu coloquei um link já para você conseguir baixar direto esse cara, sem precisar abrir, olhar o site, ele já vai, assim que você colocar o link lá, ele já vai fazer o download direto do arquivo. Então, feito isso, você vai descompactar esse arquivo, né? Esse arquivo vai vir no formato zip. Após isso, você vai pegar ele, vai copiar para dentro dessa pasta que eu criei aqui, Source, ou seja, CRC. Vai vir, vai colocar ele aqui dentro. Se você notar, ó, eu tenho aqui, ó, Vox Model Small PT03. Então você vai carregar ele, que ele vai estar baixado lá nessa parte de download, né? Vai descompactar ele, arrastar e trazer para cá. Bom, vamos para o código agora. Falando lá das primeiras alterações que eu fiz, foi estar criando, que nem eu disse, o modelo, a parte lateral lá, de onde ficou nossa aplicação. Então eu coloquei aqui, ó, um título, né, aqui no nosso header, um cabeçalho aqui na nossa sidebar. Coloquei aqui também dois botões, um para iniciar a gravação, outro para parar a gravação, e coloquei esse cara aqui, ó, para dividir entre as funcionalidades que nós criamos, a anterior e essa, né? Onde que ficou isso? Eu criei uma função aqui, init sidebar. Então essa função aqui, ela ficou responsável por renderizar a parte nossa do sidebar da tela. Então o que está fazendo aqui? Ó? Se você olhar, eu criei duas seções. A primeira seção é a seção para transcrição de áudio no microfone, que é essa onde ela grava o que nós estamos falando aqui em real time. A segunda seção é a seção que nós já tínhamos feito anteriormente, que é onde faz a transcrição de um áudio gravado. Aquele áudio que a gente já possui gravado e eu quero ver o que está nele, né? Fazer a transcrição da fala para o texto, né? Então, lá, e esse cara aqui continua utilizando a biblioteca Whisper, onde eu pego aqui o modelo base, continuo fazendo tudo normalmente aqui. Então, aqui, aquele código nosso anterior, ele ficou dentro dessa seção aqui, ó, transcrição de áudio, né? Onde lá, ó, sidebar header, e aqui a parte do botão, tudo bonitinho, e aqui é onde ele vai exibir, que é onde, não sei se vocês recordam, é onde ele vai exibir o texto transcrito embaixo lá do nosso áudio, né? Bom, nessa seção nova, antes de tudo, eu preciso também, assim como na biblioteca Whisper, eu preciso estar carregando o nosso modelo. Só que agora, como a gente está utilizando o Vox, eu estou carregando aqui primeiro, ó, pegando o caminho dele da transcrição, né? Onde lá ele inicializa o modelo de transcrição. Então aqui, ó, insira aqui o caminho do seu modelo. Aqui você vai colocar onde você criou sua pastinha. Se você seguir conforme eu estou fazendo o vídeo, você vai colocar no mesmo lugar ali e vai funcionar da mesma forma. Mas aqui seria o quê? Eu venho lá no meu modelo, pego lá meu caminho absoluto, relativo, desculpa, venho, copio e colo aqui. Então ele vai estar aparecendo aqui. Então aqui nada mais é do que o caminho do path, o caminho do arquivo, né? Aí eu vou criar uma variável aqui chamada transcriber. Vou chamar lá um outro carinha que apareceu novo aqui, que é o áudio transcriber. O que é esse cara? Que diabos é esse áudio transcriber? O áudio transcriber, galera, é uma classe também que eu criei, ó, dentro dessa pastinha source, eu criei lá o áudio transcriber. Então já comecei a modularizar o meu código, comecei a separar em várias classes. E o que tem dentro do áudio transcriber? O áudio transcriber lá, eu tenho uma classe init. Eu tenho uma classe com o nome de audio transcriber, né? E eu tenho uma função init, que é responsável por inicializar alguns atributos, né? Ou seja, inicializar essa classe, já com alguns valores pré-determinados, também setar alguns atributos para ela. Então vamos aqui, ó. Aqui eu coloquei e defini que ela vai ter o caminho. Qual que é esse caminho? É o caminho do path, né? O caminho que eu tinha explicado anteriormente agora, que eu passei lá da onde está o meu modelo. Aí eu vou ter um rate aqui, vou ter uma variável chamada chunk, o formato do áudio, e quantos canais eu vou ter. Essa parte aqui também eu já deixei descrito lá um detalhe dentro do Readme. Vocês podem estar olhando lá e lendo que tem lá explicando o que significa cada partinha dessa. Bom, vou lá inicializar nosso pai áudio, que é responsável por capturar o áudio da nossa voz, que nem eu estou conversando aqui, está aparecendo aqui embaixo, não está? Porque ele é responsável por capturar. E toda vez que eu der uma pausa, ele vai parar, ele vai escrever lá embaixo o texto. Enquanto eu estiver falando, ele vai só capturando e depois ele vai fazer a transcrição quando eu fizer uma pausa. Bom, feito isso,
passado aqui por ter inicializado aqui o captor do nosso, o PyAudio, que vai ser responsável por captar nosso áudio, eu também vou inicializar nosso modelo. De que forma? Pegando o caminho daquele arquivo que eu coloquei lá, inicializando ele aqui. Feito isso também, essa função que já vem junto lá com a Vox, responsável dentro da biblioteca Vox, ela tem responsável por fazer o quê? Reconhecimento da nossa voz, e aí ele vai mais usar aquelas configurações de rate e usar o model aqui que nós acabamos de carregar para estar já fazendo a transcrição, a velocidade da transcrição, da forma que a gente está falando, entre outras coisas. Então vai ficar tudo ali. Bom, aí eu vou criar uma variável de controle aqui para a nossa gravação. Para quê? Para saber quando eu estou gravando e quando eu quero que para. Lembra o botãozinho Start Stop que a gente criou ali? Então é isso. Quando eu apertar no botão de pausa, eu quero que ele para. E quando eu clicar no botão de iniciar, eu quero que ele retorne a gravar. Então, nada mais é esse cara do que uma variável de controle. Para controlar o status ali, ou o stage que está ocorrendo, para mim parar ou não essa gravação. Bom, e aqui também, né, eu tenho a parte aqui inicializando o nosso string aqui como nome para ficar vazio para ele não quebrar. Bom, voltando aqui para a nossa main, eu estou executando isso tudo dentro dessa classe aqui, dessa audio transcriber. Além disso, eu tenho outras funções. Ali é só para inicializar ela para carregar esses dados. Então ela vai levar esses dados dentro dessa variável transcriber. Bom, fiz isso. Eu preciso de um espaço também, assim como no vídeo anterior, na transcrição de áudio, que eu colocava para aparecer aqui embaixo, eu precisava criar um espaço. Está vendo aqui esse espaço? Se vocês olharem aqui, ó, eu criei um espaço, onde o que faz esse cara? Onde esse espaço ele é responsável por toda a transcrição de áudio que eu estiver falando, toda vez que eu estiver falando, toda a fala minha, para estar colocando ela e gravando aqui de baixo para a gente estar visualizando. Então, é aquela parte responsável por criar esse volume aqui, né? Assim como ficava anteriormente lá, quando a gente fazia uma transcrição de um áudio que tinha no nosso computador aqui, de um arquivo MP3 e WAV. Bom, fiz isso, coloquei aqui o nosso espaço, né? Criei nosso espaço e inicializei nosso sidebar lá. Quem que é esse inicializado, esse sidebar? É essa função que eu tenho aqui embaixo. Então, estou usando esse self aqui, por quê? Porque ela é função interna nossa aqui. Então, para enxergar internamente aqui, eu preciso estar utilizando dessa forma. Então, bom, aí eu faço isso, ele vai fazer o quê? Então, ele veio, executou, carregou nosso modelo, deixou tudo bonitinho aqui e passou lá para estar inicializando nossas sessões. Então, ele vai lá, cria nosso header, monta nossa estrutura por sessão, bonitinho, tudo legal. Bom, aí vem a mágica, né? Na hora que eu clico no nosso botão lá, transcrever, no caso, iniciar gravação, ele vai chamar uma outra função. Essa função está onde? Lembra que eu falei que era modularizado? Então a gente começou a repartir e fazer repartição aqui. Se você olhar, ela está dentro do transcriber, que inicializou nosso modelo áudio transcriber. Então se eu vim aqui nessa função, que é a função do quê? Record, que é a função de gravação. Então ela vai dar o start record. O que essa função faz? Ó, ela inicia a captura do áudio com o PyAudio, ou seja, com o PyAudio, né? Ela vai pegar aquela variável string que eu classifiquei como nome aqui, que eu deixei ela vazia, só inicializada, ela vai começar a jogar alguns valores para dentro dela aqui. Então nada mais é do que, vai abrir ela, vai colocar lá que eu estou preparado para gravar, vai printar que eu estou inicializando a minha gravação e vai começar a capturar todo o meu áudio e realizar a transcrição desse áudio. Onde que ele vai realizar a transcrição? Após ter capturado, na linha abaixo aqui, eu criei uma outra função, que é onde vai, de fato, pegar esse áudio que foi capturado, porque por enquanto, gente, essas palavras para elas não significam nada, são apenas letras. Então ela precisa, além de capturar, ela precisa de entender aquilo e realizar a transcrição. Por isso que a gente pegou e criou por isso que a gente baixou esse modelo aqui, Vox Model Small, e trouxe ele para cá. Esse modelo ele vai fazer o quê? Ele tem a inteligência dele de fazer o quê? Pegar texto, ou seja, fala nossa e transformar em texto. Então, essa parte é responsável por isso. Entrando dentro do transcriber aqui também,
ele vai colocar lá transcrição em andamento. A partir desse momento, ele vai estar realizando em background ali, transformando, que nem eu falei, nossa fala em texto, usando o modelo que a gente baixou. Então ele vai lá, ó, pegar dentro daquela variável string e vai dar um read, ele vai começar a ler esse cara, né? Então vai ler os dados do áudio do microfone. Depois ele vai verificar se o reconhecimento pode ser executado com os dados do áudio lidos, ou seja, ele vai começar a entender se é capaz de fazer o reconhecimento do que foi lido por ele, sabe? Para entender se aquele modelo, na verdade, lá, aquela inteligência que tem dentro do modelo é capaz de transcrever esse áudio, né? Ou seja, trazer essa fala para dentro de texto. Bom, feito isso, ele vai obter o resultado da transcrição. Logo após, eu vou devolver ele no formato JSON. Então aqui esse data ele vai estar no formato JSON. Para quem não conhece o formato JSON, você pode pesquisar na internet aí, qualquer coisa ali, ele vai estar mostrando para vocês o que é um array, um JSON array ali. Então ele vai estar colocando isso dentro de um dados aí de JSON, ou seja, vai montar um array de JSON ali, uma lista de vários. Vai montar uma lista com vários JSONs ali dentro, com vários objetos ali dentro. Bom, galera, feito isso, vai pegar o texto, lá dentro desse array, dessa data nossa, ele vai pegar a propriedade de texto e vai jogar dentro dessa variável, que já é nosso texto transcrito. Então ali ele já vai ter o texto transcrito ali. Após o texto transcrito, então ele vai ter lá, ele vai extrair o pedaço do texto para quê? Para chamar nosso comando, vai fazer uma verificação nos comandos. O que seriam os comandos? Responsável por executar, por abrir, por fazer qualquer coisa que a gente queira que faça no computador aqui. Então aqui eu printei depois o nosso texto. É por isso que aparece aqui embaixo, ó, se você olhar, é por isso que aparece aqui embaixo o nosso texto descrito aqui, transcrito na verdade. Ele aparece aqui embaixo porque eu realizei a transcrição aqui e coloquei para printar. E aí eu chamo uma função que é execute comando. Onde que está isso? Eu criei um separado aqui essa função, onde eu posso estar colocando, listando os meus comandos que eu quero, e aqui eu criei alguns. Então toda vez que chegar um comando aqui, ou seja, que eu falar aqui, por exemplo, abrir navegador, ele vai verificar se tem aqui dentro. Se esse cara tiver aqui dentro, ele vai verificar se contém a palavra aqui, abrir navegador. Tendo isso ali dentro, ó, é que ele abriu aqui do lado, galera, ó, ele vai e abre o nosso navegador. E assim é por todos os outros. Abrir bloco de notas. Ele vai abrir na outra tela. Então, conforme a gente vai falando e ele vê que contém a palavra que nós queremos, aqui ele executa o comando desejado. Então, galera, aqui resumindo, esses caras é onde que a gente pode estar colocando os nossos comandos para estar executando aqui ações no nosso computador ou até mesmo algumas outras funções que a gente queira aqui, né? Só para falar que já tinha aberto o nosso bloco de notas, né? Podemos colocar também para fechar bloco de notas, podemos criar outras coisas aqui como função aqui, para estar orientando ali, né, na verdade, ou melhor, podemos criar também algumas outras funções aqui para estar diversificando aqui e estar dando inteligência cada vez mais para nossos assistentes virtual aqui. Nós podemos estar criando algumas outras funções para deixar cada vez mais incorporado aqui nossos assistentes de voz. Aí, galera, vou parar aqui. Assim que eu clico no botão parar gravação, ele vai dar um stop. Se você vir aqui e olhar, ele colocou aqui que está parando a gravação. E aqui continua normal, né? Funcionando o nosso carinha responsável por carregar o vídeo, fazer a transcrição. E aqui já damos início, já deu uma boa avançada no nosso assistente virtual aqui. Bom, galera, no vídeo de hoje é isso. Agradeço muito a compreensão de vocês aí, a todo mundo que está aqui, que está participando desse vídeo. Eu sei que a gente está no começo, tem muita coisa a caminhar ainda, a aprender aqui junto. Então agradeço demais a oportunidade que vocês têm me dado, até por estar me escutando, dedicado um tempo aí para estar escutando. Então eu conto com a colaboração de vocês. Se inscreve aqui no vídeo, nesse canal, se inscreve aqui no nosso canal, dá um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos. Aqui fica meu muito obrigado e até a próxima!